Oi, 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 pessoal, tudo bem do lado daí? Então, hoje nós vamos falar sobre organização de documentos. Tá cansado de perder o título de eleitor? Não sabe como colocar em ordem tanto papel? O que fazer com diplomas? Certidão de nascimento, de casamento, certificados. É tanto papel que a gente se perde, não é? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês as duas formas de organização que eu uso para facilitar aqui o meu dia a dia e tornar a organização dessa questão documental bem mais prática. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês a minha organização em pastas. Essa é a minha parte do armário em que fica a minha organização de documentos. Todas as coisas importantes que eu preciso guardar fica nesta parte do armário, né? Se vocês forem ver, são dois setores, o setor azul e o setor amarelo. Por que isso? Os setores amarelos são todos os meus documentos e as minhas pastas. As azuis são as do meu esposo. Cada um tem a sua cor, né? Se tivesse uma terceira pessoa, teria pastas ali de outra cor. A visualização por cor diferente facilita na hora de encontrar os documentos. Então, quando eu sei que eu preciso de alguma coisa, eu vou ali nas minhas pastas amarelas e vou direto ao ponto. E como eu fiz essa divisão? Eu utilizei uma organização prática e funcional para as minhas necessidades, né? Cada um tem que se adequar às necessidades daquilo que precisa guardar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma pasta documentos, que é essa. Nela eu guardo RG, CPF, título de eleitor. Quem nunca se pegou na época da eleição se perguntando onde está o meu título de eleitor? Então, tá na pastinha ali. É só ir direto na pasta e pegar, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo isso fica na pasta documentos. A outra pasta que eu utilizo é a de diplomas e certificados. O que eu guardo? Diploma de escola, histórico escolar, certidão de batismo, certidão de primeira comunhão, certidão de todas as atividades que você faz, curriculares e extracurriculares. Então, sempre que você precisar de uma declaração, sempre que você precisar do seu diploma, tem a pasta ali, é só ir direto para ela. A pasta médico. A pasta médico, para mim, ela é uma das mais importantes, e cada pessoa tem a sua. Por quê? Porque nela você pode guardar os documentos que você precisa e que muitas vezes acaba se perdendo. Receituários antigos, por exemplo, para quem usa óculos é muito importante você guardar a última receita. Seja se o óculos quebrar, seja para você ter como comparação quando você for novamente ao médico. Você pode guardar exames antigos, nomes de remédios que você já tomou, né? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Então eu acho o histórico médico uma coisa extremamente importante. E ele fica ali na minha pasta médica. E recordações, porque eu sou uma pessoa que gosto de guardar algumas lembranças, né? Então ali tem cartas que eu recebi, cartas que eu troquei, lembranças. Outra dica também, para quem guarda carnê, né? Carnê de previdência que você paga, uma pastinha pequena, eu acho que supre bem. E aí você tem dos dois lados, né? Uma pasta também para notas fiscais. Por exemplo, a gente mobiliou a casa, então comprou vários itens. E aí é interessante guardar a nota fiscal pelo tempo da garantia do produto. Então ter uma pastinha só para notas fiscais de produtos em garantia é interessante. E como vocês podem ver, não ocupa muito espaço. Essa é a primeira forma de organização que eu uso. As outras pastas são pastas vazias que eu uso no dia a dia, quando eu preciso ir ao médico, ou quando eu estou trabalhando, enfim. São pastas multiuso e na lateral aqui eu tenho envelopes e mais algumas outras pastas. Mas em geral a minha organização é essa, né? Pastas azuis para uma pessoa, pastas amarelas para outra, e no meio aí ficou as pastas que estão vazias, sem uso, mas ainda estão boas. E aí eu vou utilizando conforme a necessidade. Outra pasta popular por aqui, que eu só mudei de posição, normalmente ela fica
ali atrás é essa aqui. É uma pasta arquivo simples, tá vendo? Que normalmente fica ali atrás. E nela eu guardo os documentos mais complicados de organizar. Então, documentos mais volumosos. Carnês de IPTU, carnês de financiamento, para quem comprou apartamento, documentos de compra e venda, aqueles documentos que precisam ser guardados por anos a fio, né? E fica mais complicado de organizar, eu gosto de colocar na caixa arquivo. Não reparem, ela é um pouco bagunçada, não é? Mas justamente porque não tem muito como organizar direito. Essas pastas você compra essas divisórias de papelão mesmo, tá vendo? Vou pegar uma aqui e eu tenho um documento aqui, ó, tá vendo? E guardo aqui. Então aqui eu guardo IPTU, eu guardo carnês, eu guardo documentos que são importantes, documentos de família, documentos diversos que ocupam mais espaço, e aí eu consigo guardar por divisória. Por exemplo, você precisa do IPTU da sua casa, aí tem uma pastinha aqui só dos IPTUs. Aí você vai lá e consulta todos os IPTUs antigos. Esses documentos, que são de uso menos constante, menos contínuo, ficam na caixa arquivo, porque é uma caixa que eu uso uma vez ao ano, basicamente, só para guardar os IPTUs novos. E nas pastas de acesso simples ficam os documentos que você precisa no dia a dia. Documentos, certificados, diplomas, consultas médicas, tudo isso. Então, essa é a minha forma básica de organizar os meus documentos. A caixa arquivo com documentos que ficam guardados e não são de muito uso, e as pastas simples para documentos do dia a dia, separados e catalogados por... E aí, gostaram da dica? Boa, né? Então, depois me digam aí, como que vocês organizam o documento na casa de vocês? Gostaram da minha forma de organização? Querem anotar? Vamos conversar. Comenta aí embaixo, me diz o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para melhorar a minha organização, porque a gente está sempre atento, não é? Não precisa parar, a gente pode sempre melhorar. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal para continuar acompanhando aí várias dicas para simplificar a vida. E qualquer coisa, nós estamos lá no Instagram, só seguir lá. E se você perdeu, eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo sobre como organizar boletos, porque o importante é deixar tudo organizado para deixar a nossa vida mais prática. Então, dá uma olhada lá também, se inspira nessa organização. Beijo e até o próximo vídeo.